Bem, pessoal, boa tarde, bom dia, né, para quem está assistindo, bom dia, boa tarde para quem está assistindo, boa tarde e boa noite para quem está assistindo à noite. Nós estamos falando sobre a análise crítica dos mapas 1, 3B, 4B, 6B do artigo Interfaces entre a produção do espaço urbano e o risco do desabastecimento de água. É o seminário de cartografia temática do professor Daniel Heidek Bandu. Esse trabalho foi feito pelos alunos Diogo Vieira Camilo, Fábio Barbosa Andrade e Flávio Honorato da Silva. O artigo se resume em contínuo crescimento de áreas urbanas é uma realidade vivenciada no âmbito global. Esse crescimento, no entanto, na maioria das vezes, não é seguido de um planejamento da ocupação territorial, especialmente no que diz respeito às articulações com o provimento dos serviços de infraestrutura urbana, a exemplo dos sistemas de abastecimento de água. Dentre outras consequências, esse distanciamento somado ao crescimento populacional agrava o risco de desabastecimento de água nas áreas. Analisando-se a cidade paraibana Campina Grande, nordeste no Brasil, o presente artigo identificou interfaces entre o chamado processo de produção do estado urbano e o consequente risco de desabastecimento. Analisa-se especificamente o bairro Catolé, representativo da acelerada urbanização nas últimas 3 décadas, decorrente de ações de diferentes agentes produtores do espaço. É empregada a análise espacial multicritério para determinação de riscos de desabastecimento, realizando-se análise comparativa entre os anos de 2000 e 2010. Os resultados apontam a importância de levar a profundidade nas discussões a respeito da forma como as cidades são construídas, considerando-se não apenas os critérios técnicos e avançando-se na compreensão de como diferentes interesses envolvidos no processo da produção do espaço urbano condicionam a cidade a um maior ou menor risco de desabastecimento de água. Na figura 1, localização de Campina Grande, Paraíba, bairro de Catolé. O mapa tem sua representação variável qualitativa ordinal. O método utilizado foi o coro cromático, a variável visual foi a cor, a implantação é a área, a propriedade perceptiva é seletiva, o mapa é didático. A gente não precisa recorrer ao texto para ter uma compreensão do mapa. Isso fica bem claro, observando o mapa. Ele cumpre muito bem sua função e ao ajudar a entender o tema. E a gente não viu nenhuma necessidade de mudança no mapa. A gente achou ele bem compreensivo e não viu necessidade nenhuma de nenhuma mudança nele. Na figura 3b, os critérios utilizados para o mapa risco de desabastecimento de água no ano base de 2010, ele mostra sobre a população. O mapa com representação gráfica quantitativa contínua. O método utilizado foi o cloroplástico, a variável visual foi a cor, implantação a área, a propriedade perspectiva foi a ordenada. O mapa didático ele não precisa recorrer ao texto para sua compreensão, fica fácil a compreensão dele sem recorrer ao texto. Pela legenda e olhando o mapa a gente consegue ter uma compreensão fácil dele. Ele cumpre muito bem a sua função, ajuda a entender o tema. E nele a gente também não viu nenhuma necessidade de mudança nele. A gente achou ele um mapa muito completinho. Na figura 4, mapa B, o mapa tem sua representação variável qualitativa ordinal. O método utilizado foi o coro cromático, variável visual cor, a implantação é a área, propriedade perceptível é seletivo, ele é um mapa didático, não precisa de recorrer ao texto para poder entender ele, dá para entender perfeitamente sem recorrer ao texto. Ele cumpre muito bem sua função na ajuda de entender ao tema.
E uma mudança que a gente faria nele é uma mudança na paleta de cores, deixando em cores mais vivas, pois a gente achou as cores meio apagadas. Só isso. E o último mapa, que é o mapa da figura 6, que é o risco de desabastecimento de água no bairro, né, no bairro Catolé. Ele tem uma representação variável quantitativa contínua. O método utilizado é o isaritmo. A variável visual dele é cor. A implantação é linha. A propriedade perspectiva é área. O mapa é didático. Ele é bem didático também. Não precisa recorrer ao texto para ter a sua compreensão. Ele cumpre muito bem sua função na ajuda a entender ao tema. A gente mudaria um pouco a sua paleta de cores para maior visibilidade entre os tons de cores. E também poderíamos usar o método de pontos. Mas mesmo assim ainda cremos que esse método está de melhor compreensão para o proposto. Né? Com isso a gente finaliza a nossa apresentação. Né? Essa é a bibliografia que a gente usou, que foi o Martinelli, Mapas Estáticos e Dinâmicos, tanto analíticos como de síntese, na Atlas Geografias Escolares e Viabilidade Metodológica. Gostaria de agradecer a todos, muito obrigado. E com assim a gente encerra a nossa apresentação. Muito obrigado a todos.